Olá, eu sou o professor Elson Júnior e hoje eu quero te apresentar a planilha Planta Fácil, com a qual você vai conseguir realizar a regulagem aí da sua plantadeira de uma maneira bem simplificada e com isso vai obter uma alta plantabilidade. A gente começa fazendo a inserção aqui dos dados de plantio, então você vai colocar o nome do talhão que você deseja, no nosso caso aqui é o talhão sucesso, ele vai ter aí 100 hectares, você vai adicionar a data de plantio, isso aqui é só para gestão posteriormente, vai selecionar uma cultura, no nosso caso aqui é a soja, vai colocar qual que é essa cultivar ou essa variedade, a mais adaptada aí para a sua região. Vamos adicionar aqui os índices de germinação, pureza e vigor, os quais você vai obter com facilidade na embalagem da semente que você vai estar utilizando. Se não tiver, deixa o 100%. Então vou fazer aqui um caso em que a germinação é de 98%, a pureza de 100% e o vigor vegetativo de 95%. Para exemplificar, vou colocar aqui 230 mil plantas por hectare com um disco de 100 furos. Aqui nessa parte dos dados de plantio, você obrigatoriamente tem que colocar todos os dados, tá? Para facilitar na sua gestão posteriormente. Vamos clicar em salvar e então nós vamos adicionar os dados da nossa plantadeira. No meu caso aqui em específico, eu vou estar utilizando a PST Plus. Ela tem um espaçamento entre linhas de 0,65 metros, então a gente foi lá com a trena e entre uma linha de plantio e outra tinha 65 centímetros, tá? A gente sempre coloca esses dados aqui em metros. Depois você vai com a trena circular aquela roda que aciona os mecanismos, é aquela roda que vai em contato com o solo. Nesse caso aqui, cada volta completa da roda ela tem aproximadamente 2,40 m. A gente levantou e circulou com a trena. Você vai retirar a caixa de sementes e sobre ela você vai ver que tem uma engrenagem maior e uma engrenagem pequenina. Nessa engrenagem pequenininha é o pinhão. Você vai contar o número de dentes. Vai lá e conta o número de dentes. No nosso caso são 10 dentes. E esse pinhão adiciona uma coroa, que é a engrenagem maior, e ela tem 40 dentes, aqui no caso da PST Plus. No caso da planta fácil dessa planilha, você pode adicionar até 10 engrenagens, tá bom? Então aqui na PST Plus ela tem 14, 18, 22, 26, 30, 34 e 38 dentes das engrenagens do eixo motor e são as mesmas engrenagens no eixo movido. Então em cima tem esses 7 pares, embaixo tem mais 7 pares que são idênticos. Feito essa adição, você vai clicar em salvar e essa planilha ela vai te dar aqui uma informação geral, ou seja, para você semear aquelas 230 mil plantas por hectare, para você obter essas 230 mil plantas por hectare, você precisa de colocar 16,1 sementes por metro. Isso daqui seria o ideal. Só que a nossa máquina ela tem aí essa configuração, né? Ou seja, se você escolher a planta fácil, ela vai te dar aqui duas possibilidades. Se você escolher aqui a primeira sugestão, ou seja, deixar marcadinho aqui a primeira sugestão, você vai ter que selecionar lá na sua máquina o par 34 para engrenagem motora e o 22 para engrenagem movida. Esse par de engrenagens, olha só que interessante, ele vai te proporcionar 230 mil plantas por hectare, ou seja, ele vai fazer cair a 16,1 sementes por metro. Caso contrário, ela te dá uma segunda possibilidade também, que seria aqui o par de engrenagens 22 por 14. Então vou desmarcar o segundo, vou desmarcar o primeiro e marcar o segundo, perdão. Nesse caso, ela vai me dar uma população aproximada de 234 mil plantas por hectare, ou seja, ela vai fazer cair aí 16,4 sementes por metro. Se porventura você está fazendo aí a sua regulagem, você está no campo e não estão caindo as 16,4 sementes, você foi lá e selecionou o par
22 na motora, por 14 na movida, e vamos supor que estão caindo 15,2 sementes. A planta fácil, ela te permite fazer esse ajuste fino a nível de campo, ou seja, eu quero que caiam 234 mil plantas por hectare, mas não está caindo. Na verdade, estão caindo 15,2 sementes. Ou seja, você vai clicar aqui em realizar o ajuste fino e ela vai te indicar. Olha só, para fazer cair as 16,4 sementes por metro e alcançar aquela população de 234 mil plantas por hectare, na verdade, agora você vai ter que selecionar o par 30 por 18. Se tiver caindo, por exemplo, uma quantidade de sementes maior, vamos supor 17,3 sementes por metro, você vem aqui e realiza o ajuste fino e ao invés de cair as 17,3 para fazer cair as 16,4, agora você seleciona o par 38 por 26. Então fez aí a regulagem, fez aí o ajuste fino, prontinho. Você pode clicar aqui em salvar, que essa planilha vai te dar um histórico de regulagem. Então, por exemplo, a gente fez aqui um plantio no dia 1º de janeiro de 22, talhão sucesso, cultura da soja, variedade X. A gente fez a regulagem para uma população de 234 mil plantas, sendo que o disco tinha 100 furos e a engrenagem que a gente selecionou, a priori, foi a 22 por 14. E aí a gente vai realizando esse ajuste fino conforme as condições de campo, de umidade, de cobertura vegetal que tem aí nesse solo. Então aqui você pode, depois que você observou aí, né, essa sua gestão, vai te auxiliar aqui na gestão, você pode clicar em voltar. Então essa aba que já acabou de aparecer para a gente é o histórico de regulagem. Se você começou a fazer o plantio hoje e vai continuá-lo amanhã utilizando a mesma variedade, o mesmo disco, então você pode vir aqui em ajuste fino, ela já vai te falar, ó, a gente está trabalhando com a população de 230 mil plantas, colocando aí, o ideal seria as 16,1 sementes, né? Nesse caso, a gente está trabalhando com 234 mil plantas por hectare, 16,4 sementes por metro. Então, no outro dia, ao invés de cair às 17,3, você foi lá e está fazendo, estavam caindo 16,1. Realiza o ajuste fino e ele vai te falar, ó, agora você tem que voltar lá por par 22 por 14 para você continuar o plantio. Além disso, a última aba aqui é a aba dos desenvolvedores. Então esse trabalho foi um trabalho de conclusão de curso da graduanda aí Carolina Santos Silva, a engenheira agrônoma, e foi orientado aí por mim, o professor Elson Júnior. Você gostou dessa planilha? Utilize aí e tenha um sucesso na sua próxima safra.